Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma excelente noite para vocês. Estou aqui iniciando mais uma transmissão. Estamos ao vivo nessa noite de quinta-feira. Eu quero trazer uma mensagem, ministrar uma mensagem ao coração de vocês. Eu sei que nas lutas é difícil confiar em Deus, né? Na verdade, confiar em Deus não é uma tarefa tão simples, porque o ser humano é um bicho meio desconfiado e até mesmo para confiar numa outra pessoa que nós enxergamos e Deus nós não vemos, obviamente. A gente confiar numa outra pessoa, a gente precisa de tempo, nós precisamos de comprovações, né, dessa confiança, né, de que nós podemos realmente confiar, e é assim que funciona. Eu me recordo quando meu pai ele me pegava, às vezes quando criança, ele me jogava no meio da praia, né, no meio da água. Lá na praia ele me arrastava para dentro da água e me jogava e falava, vem nadando, e eu começava a afogar, né, naturalmente. Não sabia nadar, mas era a forma bruta dele de... E ele falava, confia, tô aqui, rapaz, confia, nada. E nada de eu nadar, né, eu começava a afogar. E ele me tirava rindo, né? E eu não confiava, eu morria de medo. Mas de tanto ele fazer, chegou um momento em que eu comecei a confiar, porque eu sabia que se eu não conseguisse nadar, ele ia me tirar, né? Ia me tirar daquela situação e me levar de volta para a areia. E a duras penas, né, eu fui confiando. Então, você vê, eu estou dando um exemplo simples, mas nós temos essa dificuldade de confiar. Alguns até nem têm, né? O que também é um problema, porque confiam demais em outras pessoas. Mas em Deus nós temos muita dificuldade de confiar no Senhor. E quando o cenário é ruim, aí que a dificuldade ela aumenta mais ainda. Davi ele passou por muitas situações, foi muito provado, não teve uma vida fácil, né? Eu costumo dizer que ele passou por todos os biomas da provação: deserto, vale, tempestade, caverna, tudo que ele podia passar, ele passou por todos esses níveis, não diria níveis, mas esses tipos de provações. Em determinados momentos a sua vida teve por um fio, literalmente. E ele poderia ser destruído, poderia perder tudo. E no Salmos 27 ele dá uma clara demonstração, na verdade uma maravilhosa demonstração daquilo que era a confiança dele, que foi adquirida através daquilo que era a palavra de Deus, daquilo que o Senhor falava ao coração dele, daquilo que o Senhor lhe direcionava em diversas situações, e ele se viu, né, em situações de aperto. Em Keila, por exemplo, Saul estava quase entrando na cidade, e Saul ia destruir a cidade e ia matar Davi. E ele consegue fugir de Keila, ele consulta o Senhor, né, e ele foge. Em Ziclag ele perde a sua família, e o Senhor vai lá e restitui a família de Davi. E no Salmos 27 ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. É interessante aqui, eu vou começar de trás para frente, que ele fala de morar na casa do Senhor, né? E quando ele está falando de morar na casa do Senhor, como que é isso? Porque não havia ainda o templo. O templo foi construído pelo seu filho Salomão, né? Havia o tabernáculo, uma habitação provisória, mas ali ele está falando, na verdade, não é de uma casa do Senhor no sentido físico da coisa, igreja, templo, não.
está dizendo de estar na presença de Deus. Ele sabia que essa presença de Deus na vida dele e esse ambiente traria a ele segurança. Ainda que um exército se acampasse contra ele, o coração dele não temeria. Ainda que a guerra se levantasse, e não foram poucas vezes que a guerra se levantou, ele conservaria a sua confiança em Deus. Ainda que malvados investissem contra ele, ou seja, planejassem, construíssem, todo um cenário para tentar destruir Davi, destruir o reino dele, ele diz que no Senhor ele confiaria. E no versículo 1 do Salmo 27 ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele sabia que do Senhor viria a providência. Ele sabia que do Senhor viria o socorro. Ele diz: a quem temerei? E aqui é um problema nosso, porque nós tememos todo mundo, menos Deus, né? No sentido de temor e tremor, né? De temor e respeito, né? A quem temerei? Se o Senhor é a nossa luz, a quem devemos temer? Ao homem? Carne? Uma pessoa? Alguém que quer te fazer mal ou já está te fazendo mal? Quem temeremos? Alguém que fez uma ameaça? Alguém que está sendo usado pelo adversário? Você não deve temer. Ele diz: de quem me recearei? O Senhor é a força da minha vida, diz Davi. Ele tinha essa certeza. Ele tinha essa certeza. E quando nós alcançamos essa confiança, que não é fácil, não é fácil, é algo bem difícil, é algo que é adquirido ao longo da nossa jornada, né? No decorrer da nossa jornada, no meio do trajeto, e apanhando, né? A gente quebra a cara, cai, a gente questiona, a gente murmura, e é um processo. Mas quando nós estamos dispostos a realmente alcançar um amadurecimento espiritual, nós alcançamos esse tipo de confiança. E a gente não se receia mais de nada, nós não tememos mais nada. Nós tememos não ter o Senhor. Esse passa a ser o nosso temor e o nosso receio, de perder a salvação, de não estar mais na presença de Deus, de abandonar o Senhor, de esfriar na fé, de perder a conexão, de voltar ao mundo, de voltar a uma vida que um dia tínhamos, e aí falamos: não, eu não quero mais isso para mim, não vou voltar, eu não vou viver aquela vida que eu tinha. Aquilo não era vida, aquilo de fato não era vida. Então esse passa a ser o nosso temor, o temor do Senhor, é o temor de continuar tendo o Senhor nas nossas vidas. E olha, não tema o homem. O homem, ele não pode intentar contra aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua alma. Não pode. E se você está em Cristo Jesus, a sua alma tem sido preservada para a salvação. Isso que Davi diz: o Senhor é a minha salvação. Em quantos momentos tenebrosos, Deus se revelou também, além da salvação, a luz dele, que lhe mostrou o caminho, que lhe direcionou a saída daquela situação, onde ele não conseguia enxergar possibilidades, onde ele não conseguia enxergar soluções. O Senhor não é só a luz de Davi, não era um privilégio de Davi. Esse salmo foi escrito para mim, para você, para nós. O Senhor é a nossa luz. Nos momentos mais tenebrosos, de trevas, de escuridão da nossa vida, Ele é a nossa luz. Ele é a sua luz. Poxa, você está falando isso, mas eu não estou enxergando nada. Não consigo ver. Ainda não consegue ver. Ainda não está enxergando. Mas você pode pedir luz. Senhor, seja minha luz. O Senhor me revela o teu caminho. O Senhor me mostra a saída desse problema. O Senhor me mostra as soluções, as decisões que eu devo tomar. Quando falamos de revelação, as pessoas confundem, né? Pensam que revelação é adivinhação. Adivinhação é uma coisa maligna. Revelação é quando Deus mostra ao homem aquilo que é a vontade dele. A revelação é... Você pensa assim, você está numa esquina, são 3 caminhos. O primeiro caminho é a razão. É a lógica. É quando você utiliza o cérebro, né? A gente raciocina e fala: olha, eu acho que esse é o melhor caminho. É o caminho da lógica. Pela lógica. É um caminho aparentemente prudente, mas ele não vai sempre de encontro com aquilo que é a vontade de Deus.
normalmente nem anda de encontro com aquilo que é a vontade de Deus. Que Deus ele contraria muitas vezes a lógica. Né? Você está na esquina, são 3 caminhos. Uma bifurcação, na verdade com 3 caminhos. E aí você tem o segundo caminho, que é o caminho do sentimento. Você tem o caminho da lógica, da razão, tem o caminho da emoção, que são os sentimentos. E aí você larga a lógica, deixa ela de lado e vai pelos sentimentos, pelo sentimentalismo, pelas emoções, por aquilo que o teu coração diz, deseja. São 2 caminhos péssimos. A lógica levou Ló, e eu falei isso aqui no vídeo curto, levou Ló para as campinas de Sodoma e Gomorra, porque pela lógica, pelo olhar humano, era a melhor escolha que ele poderia fazer. O sentimento levou Sansão para o colo de Dalila. Então qual é o caminho? O terceiro caminho. Razão, emoção, e o terceiro caminho é revelação. Que é quando Deus ele manifesta o querer dele para a nossa vida. Esse caminho ele é diferente daqueles outros 2 caminhos. E aí o Senhor ele se torna de fato a nossa luz. Porque ele passa a nos revelar aquilo que só ele sabe. Nós saímos do tempo humano, do tempo da lógica, do tempo contado para a morte, entramos no tempo de Deus. Entramos na atmosfera divina, né? Que transcende, que vai além da razão, vai além da emoção. Então, eu posso falar o que for aqui, mas o grande segredo está no seu joelho, de você dobrar os seus joelhos e buscar do Senhor. Buscar entender de Deus. Eu já ouvi de pessoas assim, as demandas, né? Eu não tenho condições de... Mas eu ouvindo as demandas, eu vejo que são demandas onde a pessoa precisa de uma resposta. Tem gente que está com a vida emperrada há meses, há anos, e precisa de uma resposta. Precisa de um direcionamento. O Senhor é a minha luz. Ele é a nossa luz. Ele pode ser a sua luz. Agora tem que recorrer a essa luz. E ele vai te mostrar. Ele vai te revelar por onde você deve andar. E aí, quando você entender, porque não há dúvidas quando é Deus quem fala. Não há dúvidas. Quando o Senhor fala, Ele nos dá não só a retaguarda espiritual para que venhamos a trilhar aquele caminho, como Ele traz paz ao nosso coração. Se o caminho que tu está seguindo, você não está conseguindo avançar por conta de embate espiritual, é estranho, porque toda obra que Deus faz, todo caminho que o Senhor nos ordena, Ele nos dá uma retaguarda espiritual. Neemias foi reconstruir a cidade, ele teve o aval do rei, né? Então, olhe bem. Eu estou seguindo esse caminho é de Deus, mas não tem paz nenhuma. Como isso? Não há paz. Esse é o caminho que eu estou seguindo, mas eu creio que seja de Deus. Mas desde que eu comecei nesse caminho aqui, né, o profissional, esse relacionamento, ou o que for, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ir para a igreja, não tenho tempo, não tenho mais vontade. Será que é de Deus? Então é uma pergunta, né? Agora o Senhor ele vai te direcionar, meu irmão. Ele vai te direcionar, minha irmã. E você não precisa ter medo de ninguém, nem de nada. Sua confiança tem que estar no Senhor. Ainda que um exército se acampe contra ti. Um exército de problemas, um exército de lutas, um exército de pessoas, porque infelizmente o ser humano tem inveja, tem raiva, tem rancor, tem ódio e persegue sim, né? Ainda que isso aconteça, eu não temerei, diz Davi. Conservarei a minha confiança. Conserve. O que é conservar? É preservar, é manter, né? É guardar.